Boa noite, senhoras e senhores. Daremos início à sessão especial em homenagem aos 45 anos da Paróquia São Miguel, conforme Resolução 231 de 2018, de iniciativa do vereador Pedro Mazzuchetti e aprovado por unanimidade neste poder. Chamamos para compor a mesa excelentíssimo presidente do Legislativo Municipal, senhor Alex Ferreira Michels. Excelentíssimo prefeito municipal, senhor Muriel do Canto Gastaldon. Segundo vice-presidente do Legislativo, vereador Antônio de Mello. Primeiro secretário, o vereador Pedro Mazzuchetti. Queremos chamar também, para ocupar seus lugares, vereador Geraldo Baldissera. Vereador Márcio Realdo Toretti. Vereador Laudelino Calegari. Vereador Lauro José Marques Nogueira. Vereadora Silvia Mendes. Vereador Flávio Felisberto. Vereador André Jukoski. Vereadora Edna Benedete da Silva. Vereador Israel Rabelo. Vereador Itamar da Silva. Vereador Eduardo Michel Zata. Vereador Rodrigues Mendes. Convidamos para compor a mesa reverendo padre José Benjamin Cipriano. Convidamos também para compor a mesa reverendo padre Ângelo Galato. Convidamos também para compor a mesa reverendo padre Maxwell da Rosa Mendonça. Aproveito para registrar a presença do senhor Márcio Folles, presidente do Lions Clube de Içara. Neste momento, ouviremos o hino nacional brasileiro, seguido do hino do município de Içara.
Viram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico obrado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso bem da própria morte. Ó pátria amada, ó salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velha, és forte, pávido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berços esplêndidos, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos vozes têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado. E digo eu verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça, clava forte, verás que um filho teu não foge à multa. Entende quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil.
Gostaríamos de registrar também a presença do senhor Agenor Castanha, presidente da Associação Catarinense de Apicultores, senhora Jussi Fernandes, secretária regional de Educação, senhor Pedro Zanoli, representando a APAI de Sara, senhora Seneli Freitas Gastaldon, presidente da AFAI. Passo a palavra ao presidente deste poder para que faça a abertura oficial dessa sessão especial. Neste dia 30 de agosto de 2018, constatando a existência de quórum regimental, invocamos a proteção de Deus e declaramos aberto a terceira sessão especial da segunda sessão legislativa da 14ª Legislatura da Câmara Municipal de Sara, em comemoração aos 45 anos da Paróquia São Miguel Arcanjo. Em primeiro lugar, gostaria de desejar que tenhamos uma ótima noite, que todos sejam bem-vindos, que se sintam muito acolhidos nesta casa, a casa que é de vocês, é a casa da população de Sara, e que façamos, então, um bom evento. Vila Nova e Sara, padroeiro São Miguel Arcanjo. Sem dúvida, a história da civilização humana nunca mais foi a mesma desde o nascimento de Jesus Cristo, o Messias, o primogênito de Deus. A história perpassa no tempo e se modifica em cada época, mas o amor por Jesus continua. A comunidade de Vila Nova começou com a chegada dos primeiros colonizadores que formavam as Seis Marias, que tinha aqui como donatários os irmãos Ferraz. Após a formação das Seis Marias, famílias que agregaram a essa comunidade, que colonizavam a região, contribuindo com o desenvolvimento da comunidade. Aqui chegaram as famílias Bernardinho da Silva, Aguiar, Alvim da Silva e Benevenuto Cardoso. E posteriormente veio o segundo grupo vindos de Cocal do Sul, Uruçanga Alta, Morro da Fumaça e Linha Batista, que eram as famílias Sartor, Guglielmi, Simone, Zilli, Rosso, Budni, Gettner, Chilinski, D'Agostin, Raicic, Calegari, Rodrigues, Gonçalves da Silva, Perdoná e Colombieschi. Na maioria, descendentes de imigrantes italianos e poloneses, que se juntaram à primeira geração de famílias e também com as etnias alemã, portuguesa, afrodescendente e açoriana, moldando o rosto da atual comunidade. Na época, o primeiro nome do povoado se chamava Sesmaria, numa alusão às Sesmarias dos Ferraz, que eram os donatários destas terras. Porém, outros nomes foram atribuídos à comunidade pelos antepassados que aqui viveram, como Sesmarias dos Rios dos Porcos e Comunidade do Rio dos Porcos, conforme a fonte pesquisada, por causa do descontentamento com o nome que a comunidade tinha naquela época, foi através de uma reunião na comunidade, por volta dos anos de 1926, que o nome da mesma passou a se chamar Vila Nova, permanecendo até os dias atuais. No embrião da comunidade de Vila Nova, a fé cristã católica predominava. Assim, essas famílias tinham por devoção o terço. Nesta época, tinha-se por hábito construir altares em lugares distintos, onde eram colocadas imagens de papel dos santos em cima de troncos de madeira, que estavam fixados no chão, esculpidos como uma espécie de cofrinho para receber ofertas. Estes símbolos de fé eram muito comuns na região, marcada pela dificuldade dessas famílias que aqui viveram. Em Vila Nova não foi diferente. O primeiro local de oração foi chamado de Santo Antônio do Toco, pois foi o primeiro suposto local onde a comunidade de Vila Nova se reunia para fazer a sua oração. Em torno do ano de 1923, o local aproximado seria no canto sul da atual igreja, numa curva da antiga e única picada que passava pelo povoado. Esta estradinha vinha da região de Uruçanga Velha, passava por Vila Nova, ao lado do antigo cemitério, fazia uma pequena curva e continuava em direção à comunidade de Barracão.
O livro-tombo da paróquia São Donato aponta a data da primeira capela instituída na comunidade de Vila Nova, que foi no ano de 1925, para o sul. De acordo com depoimentos das famílias, nesta primeira capela já havia a imagem de São Miguel Arcanjo de papel. Porém, não encontramos indícios de quem foi o doador da imagem de São Miguel Arcanjo, tanto da imagem de papel quanto da imagem de gesso, ou qual o motivo para devocionar este santo. De acordo com o livro-tombo da Diocese de Florianópolis, consta também que em 1927 foi construído o terceiro templo sagrado, também de madeira, porém maior que a anterior, e mais próximo da atual igreja, ficando conhecida como Capelinha da Pequena Vila. Em 1938, o quarto lugar sagrado de oração a ser construído na comunidade de Vila Nova era uma igreja de alvenaria com mais estrutura e virada para o sul, tendo como seu padroeiro São Miguel Arcanjo. Vale a pena ressaltar que São Miguel Arcanjo era o santo devocional das famílias da comunidade, porém, outros santos eram devocionados neste período, que compreendem de aproximadamente do ano de 38 a 1970, sendo eles Sagrado Coração de Jesus, São Pedro, Nossa Senhora Aparecida e, mais tarde, Santo Isidoro. Curiosamente, a Capela de Vila Nova, por 3 décadas, venerou São Gabriel, achando que era São Miguel. O erro só foi percebido após a chegada de Padre Bernardo no final da década de 50. As fontes apontam que ela veio por engano para a estação ferroviária de Içara, que, sem perceber, trouxeram para a Capela de Vila Nova como sendo a imagem de São Miguel, ficando até ser percebido por parte de Padre Bernardo. No início da década de 1960, os moradores se reuniram para construir o 5º lugar sagrado de oração de Vila Nova. O anseio da comunidade de ter sua própria paróquia fez com que a organizassem e construíssem a nova igreja, ficando caracterizada pela torre alta, e desta vez a igreja foi construída com a frente para a BR-101. O registro eclesial no livro-tombo da paróquia São Donato apresenta a primeira citação sobre a construção da nova igreja em abril de 1961, citando a compra das pedras para o seu fundamento. O início das obras da igreja ocorreu em março de 1962 e a conclusão final, com a colocação do forro, se deu em 1968, 6 anos e meio após ter iniciada. Entretanto, a parte principal foi construída em 14 meses e, neste período que ocorreu a construção, aconteceram alguns atos religiosos que marcaram a vida de fé daquela comunidade. Entre eles, a colocação do sino no alto da torre, que ocorreu em novembro de 1962, e a colocação da cruz no altar em maio de 1963. Quando foi realizada a primeira cerimônia religiosa na nova igreja, de acordo com as fontes, e a primeira festa de São Miguel ocorreu no ano de 1970, logo após a conclusão da construção da igreja São Miguel Arcanjo. No ano de 1973, precisamente, foi publicado o decreto da criação da paróquia São Miguel Arcanjo, desmembrando-a da paróquia São Donato de Içara e sendo constituída por 19 comunidades, promulgado por Dom Frei Anselmo Pietrulha, bispo diocesano de Tubarão. Em setembro de 2012, dar-se início à construção do 6º local sagrado da comunidade de Vila Nova, e após 3 anos e meio do início da construção, ela é concluída, sendo uma igreja totalmente de alvenaria que reflete novas tendências arquitetônicas dentro do panorama religioso, agora mais ampla, com 3 torres e, desta vez, com a frente principal voltada para o nascer do sol, que simboliza a luz de Deus iluminando a humanidade. Com o templo pronto, a comunidade celebra sua fé, exaltando o nome do Senhor em cada celebração litúrgica. Atualmente, a comunidade tem 2 santos a qual devociam: o padroeiro paroquial, o Arcanjo São Miguel, comemorando no mês de setembro,
e o Santo Isidoro, patrono dos agricultores, que é comemorado no mês de abril. Na dimensão social, a comunidade de Vila Nova abrange 3 bairros. O bairro Vila Nova, comunidades de Linhasile e Espigão, totalizando aproximadamente 4.145 moradores, dividido em 1.304 famílias, destes 826 famílias católicas, sendo dos 706 dizimistas. A comunidade católica está organizada em 20 serviços de pastoral, distribuídos da seguinte forma: Ministério da Sagrada Comunhão Eucarística e Palavra, Ministério das Exéquias, Ministérios dos Acólitos, Delegados, Serviço de Coroinhas. Pastorais, Pastoral da Acolhida, da Criança, do Batismo, Catequética, Pastoral do Dízimo, da Esperança, Litúrgica, Pastoral da Música, Litúrgica, Canto, Pastoral da Comunicação, do Matrimônio, Pastoral Vocacional e da Família. Movimentos: Movimento de Irmãos Apostólico da Mãe Peregrina, Rede Mundial de Oração do Papa, Apostolado da Oração. Grupos: Terço dos Homens, Grupos Bíblicos em Família e Grupo de Oração Filhos de Maria aos Pés da Cruz. Para bem celebrar a fé, a comunidade reserva os seguintes dias da semana: quarta-feira, às 15 horas, Missa da Saúde. Sábado, às 19, domingo, às 8 horas. Todas as segundas-feiras, Terço dos Homens, às 19 horas, sobre a responsabilidade do grupo de oração Terço dos Homens. Primeira sexta-feira de cada mês, missa votiva ao Sagrado Coração de Jesus, com adoração ao Santíssimo Sacramento, a partir das 18 horas, sobre a responsabilidade do Apostolado da Oração. Primeira quinta-feira de cada mês, adoração do Santíssimo Sacramento, sob a responsabilidade do Ministério da Sagrada Comunhão Eucarística. Desta forma, nos alimentamos do pão espiritual, que nos fortalece para os desafios da vida. Da mesma maneira que os desafios da sociedade nos impedem de ir ao encontro de jovens e inseri-los na igreja, de avivar os grupos de famílias, de acolher melhor os casais em segunda união, defender a família, fortalecer as lideranças e incentivar para que atuem no campo político e social, buscando meios de incluir e inserir todos os que buscam a vivência do reino da fraternidade e união, que é a imagem do reino definitivo. Neste momento, iremos assistir o vídeo que conta um pouco das atividades da Paróquia São Miguel. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm, Jerusalém, em tuas portas. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. Para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor. A sede da justiça lá está, e o trono de Davi. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa
casa do Senhor. Rogai que viva em paz Jerusalém, e em segurança os que te amam. Que a paz habite dentro de teus muros, tranquilidade em teus palácios. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. Por amor a meus irmãos e meus amigos, peço a paz esteja em ti. Pelo amor que tenho à casa do Senhor, eu te desejo todo bem. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. Por amor a meus irmãos e meus amigos, peço a paz esteja em ti. Pelo amor que tenho à casa do Senhor, eu te desejo todo bem. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. Convido nesse momento o vereador Pedro Mazzuchetti para que faça a entrega da placa comemorativa ao reverendo Maxwell da Rosa Mendonça, em nome da paróquia. Não é por acaso que se alcança sucesso numa trajetória de 45 anos. Muitas pessoas passaram e continuaram à frente dos trabalhos. Neste momento, queremos falar do primeiro pároco, Reverendo Padre Silvestre Junques, nascido em 14 de dezembro de 1926 em Santa Terezinha, hoje município de Forquilinha. 91 anos, filho de Davi Junques e Edvirges Borghetti. Padre Silvestre Junques chegou a Içara em 1966 para auxiliar o irmão Padre Bernardo, como vigário na paróquia São Donato, onde ficou 7 anos e meio. Em janeiro de 1973, com a criação da paróquia São Miguel de Vila Nova, assumiu em setembro do mesmo ano. Esteve à frente durante 20 anos. Quando assumiu a paróquia de Vila Nova, encontrou comunidades com estruturas físicas precárias, uma caminhada de dificuldades, mas sempre podendo contar com o apoio da comunidade. Após esta data, passou na condição de pároco para a função de vigário paroquial da paróquia São Miguel Arcanjo, onde permanece até hoje em mérito. Convido o reverendo Padre Maxwell para receber a homenagem em nome de Padre Silvestre.
Reverendo Padre Maxwell da Rosa Mendonça. É padre na Diocese de Criciúma, natural de Braço do Norte, Santa Catarina. Nasceu em 1º de fevereiro de 1986, 32 anos. Seus pais, Hélio José Mendonça e Verônica da Rosa Mendonça. Paróquia de origem Imaculado Coração de Maria, Lauro Miller. Ingressou no Seminário Menor Nossa Senhora de Caravaggio em 24 de fevereiro de 2001. Bacharelado em Filosofia em 1º de dezembro de 2007. Licenciatura em Filosofia em abril de 2009. Pós-graduação Lato Sensu em Liturgia 2012 a 2014. Bacharelado Eclesiástico em Teologia no dia 5 de dezembro de 2014. Ordenação diaconal em 1 de março de 2015. Ordenação presbiterial em 20 de junho de 2015. Lema de ordenação: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jó 17, 21. Em testemunho, Padre Antônio Madeira, no dia da ordenação diaconal, disse que Maxwell é seguro de si e de sua vocação, sabe mais escutar do que falar, atende as pessoas, é educado para com todos e tem amor à Igreja. Se destaca nas questões litúrgicas e sacramentais. É um forte candidato a contribuir com a formação nas comunidades. É sério e profundo em suas reflexões, ponderado. Uma pessoa que nasceu para ser padre. Um jovem de fé convicta e de fundamentos, destacou Padre Antônio Madeira em seu testemunho. Qualidades que traduzem o seu dia a dia e testemunhados atualmente pelos seus paroquianos. Em 3 de janeiro de 2016, assumiu por tempo indeterminado como pároco na paróquia São Miguel Arcanjo, Vila Nova, Santa Catarina. Recebe das mãos do vereador Pedro Mazzuchetti a justa homenagem. Só um minutinho que será também entregue flores para o padre. Os dois padres que compõem a mesa sintam-se também homenageados através do padre Maxwell. Passamos aos demais homenageados. Comunidade Matriz São Miguel Arcanjo. Convido o coordenador de CPC, senhor Daniel Guglielmi. Convido o vereador Márcio Toretti para a entrega da homenagem. Senhor Divino José Jacinto. Tem 72 anos, é casado com a senhora Angélica Candioto Jacinto, pai de um filho e avô de uma neta. Iniciou sua caminhada na Igreja da Comunidade Poço 8 em 1992, sendo um dos fundadores da Igreja São Judas Tadeu em 2002. Mudou-se para Vila Nova e se dedica aos serviços pastorais da Igreja Matriz São Miguel Arcanjo com muito amor e carinho. Convido o vereador Geraldo Baldissera para que entregue a homenagem.
Senhor Orlando Budni. Casado com a senhora Terezinha dos Santos Budni, natural de Vila Nova e Sara, pai de 4 filhos e avô de 2 netos. Agricultor e caminhoneiro, homem dedicado à família e à igreja. Foi o coordenador da comissão da construção da Igreja Matriz São Miguel Arcanjo. Convido o vereador Israel Rabelo para a entrega da homenagem. Senhora Hilda Calegari dos Santos. Tem 63 anos, casada com o senhor Santino Batista, mãe de 3 filhos e avó de um neto. É natural de Vila Nova e Sara, iniciou seus trabalhos na Igreja Matriz há 32 anos, sendo 17 anos voluntária, seguindo os trabalhos de sua nona Carmela dos Santos, e 15 anos contratada pela paróquia no cargo de zeladora da igreja. Convido a vereadora Edna Benedetti para entregar a homenagem. Senhor Armildo Mazzuchetti, aqui representado pelo filho Armildo Mazzuchetti. Nascido em 2 de dezembro de 1935, era o 10º de 14 filhos. Casou-se em 27 de junho de 1957 com Júlia Guglielmi, onde tiveram 9 filhos. Era de vida comunitária ativa, por muitos anos dedicou o trabalho à paróquia São Miguel na composição de comissões da paróquia e festeiros. Faleceu em 24 de agosto de 2016. Homem simples, de princípios éticos, homem de trabalho, de religião e de família. Convido o vereador Pedro Mazzuchetti para entregar a homenagem. Senhora Anair Sartor Calegari. – 69 anos, casou-se com o senhor Atílio Calegari, em memória. Mãe de 5 filhos, sempre trabalhou na agricultura, foi ministra extraordinária da Sagrada Eucaristia e foi engajada em outros serviços pastorais. E há 30 anos se dedica à pastoral da criança. Convido o vereador Lauro Nogueira para que entregue a homenagem.
Senhora Otília Maria Sartor. Moradora de Vila Nova há 55 anos, faz parte da comunidade católica da Matriz São Miguel Arcanjo, onde foi catequista, ministra da Eucaristia e também fundadora dos primeiros coroinhas da Matriz. Hoje, faz parte da diretoria da APACRE, associação que colabora com a Pastoral da Criança da Paróquia São Miguel Arcanjo. Convido o vereador Flávio Felisberto para que entregue a homenagem. Senhora Isaura de Bona Portão D'Agostin. Tem 81 anos, casada com o senhor Dionísio D'Agostin, mãe de 9 filhos, agricultora e dona de casa. Nascida em Vila Nova, desde pequena, participava dos terços e via sacra. Mulher de fé e oração, devota de Nossa Senhora e do Sagrado Coração de Jesus. Participava do coral e foi presidente do Apostolato da Oração, período em que voluntariamente limpava a Igreja Matriz. Convido o vereador Laudelino Calegari para que faça a entrega da homenagem. Senhor Otávio Budni, em memória, representado neste ato por Sidney Budni. Nascido em março de 1947, foi casado com a senhora Rosália Milak Budni, onde tiveram 4 filhos. Era agricultor e desde criança sempre frequentou a igreja com seus pais. Após casado, assumiu seus compromissos na igreja como ministro extraordinário da Sagrada Eucaristia e sendo engajado em outros serviços de pastorais. Convido a vereadora Silvia Mendes para que faça a entrega da homenagem. Comunidade São Pedro, Vila São Pedro. Convidamos o coordenador de CPC, senhor Pedro Salvato Vieira. Senhor Pedro Salvato Vieira tem 68 anos, casado com a senhora Maria Isabel, pai de 5 filhos, avô de 9 netos, agricultor e há 40 anos faz parte das pastorais. Convido o vereador Itamar da Silva para entregar a homenagem. Senhora Luísa Vasconcelos Cardoso. Tem 62 anos, é casada com o senhor José Felisberto Cardoso, mãe de 3 filhos e avó de 2 netos.
Natural da comunidade, faz trabalhos voluntários na igreja, é ministra extraordinária da Sagrada Comunhão e é engajada em diversos serviços pastorais. Convido o vereador Eduardo Michel Zata para entregar a homenagem. Senhor Pietro Sartor. Foi casado com a senhora Antônia Escremin Sartor, natural da comunidade, foi pai de 13 filhos, homem dedicado, que não media esforços nem sacrifícios na sua caminhada de fé. Pietro Sartor, em memória, recebe, através de seu filho Luiz Mar Sartor. Convido o vereador Rodrigues Mendes para a entrega da homenagem. Comunidade Santa Rita de Cássia, Vila Alvorada. Convidamos o coordenador de CPC, a coordenadora de CPC, senhora Odete Felipe, neste ato representado pela senhora Marlida Agostin. E para fazer a entrega da homenagem, convido o vereador Antônio de Melo. Senhora Maurina Borges Manarim, tem 56 anos, casada com o senhor Donato Manarim, moradora da comunidade há 34 anos, mãe de 2 filhos e um neto, é ministra extraordinária da Sagrada Eucaristia e é engajada em outras pastorais. Serve a Deus e as pessoas da comunidade com muito amor e carinho. Convidamos o vereador André Jukoski para que faça a homenagem. Comunidade Santa Ana, Rio Acima. Convidamos um representante da comunidade para receber a homenagem em nome do senhor Renato Teixeira. E para entregar a homenagem, convido o vereador Márcio Toretti. Convido um representante da comunidade para receber a homenagem em nome do senhor Otávio José Teixeira. O senhor Otávio tem 88 anos, casado há 62 anos, pai de 4 filhos, foi coordenador do CPC e também secretário. Homem dedicado que não mede esforços para servir a comunidade. Para entregar a homenagem, convido o vereador Geraldo Baldissera. Senhora Nair Ferreira Sorato. Casada, mãe de 2 filhos, reside na comunidade há 30 anos, faz parte do CPC e é engajada em outros serviços da comunidade.
Serve com muito amor e carinho e sempre se coloca a serviço da comunidade. Para fazer a entrega, convido o vereador Israel Rabelo. Senhora Antônia dos Santos Teixeira, em memória, representada neste ato por Maria Gorete Teixeira dos Santos. Nascida em dezembro de 1928, onde foi casada com o senhor Emílio Sérgio Teixeira, tiveram 8 filhos, 26 netos, 16 bisnetos e uma tataraneta. Viveu desde que casou na comunidade, sempre foi muito dedicada e não media esforços em suas caminhadas de fé. Para entregar a homenagem, convido o vereador Flávio Felisberto. Comunidade Santa Paulina Barracão. Convidamos o coordenador de CPC, senhor Júlio César Beltrame. E para entregar a homenagem, convidamos a vereadora Edna Benedetti. Senhor Manuel Mendes Neves, em memória, neste ato representado por Juscelia Pacheco Neves. Nascido em agosto de 1928, foi casado com a senhora Nilda de Souza Neves, onde teve 7 filhos. Começou sua atividade na igreja, sendo festeiro da festa em honra a Santa Paulina, e em seguida ingressou na coordenação do CPC. Foi um homem de muita fé, sempre servindo a igreja. Para entregar a homenagem, convido o vereador Lauro Nogueira. Senhora Vandir Inácio Silveira. Mora no bairro Barracão há 43 anos, onde participa ativamente da comunidade. Participou do movimento de irmãos por 20 anos. Foi do CPC, é ministra da Comunhão e coordenadora do grupo de família. É presidente do Clube de Mães, é engajada nas campanhas que são realizadas pela paróquia na comunidade. Para fazer a entrega, convido o vereador Laudo Calegari. Senhora Ana Reus. Casada com Heraldo Reus, mãe de 3 filhos, se dedica à comunidade e à igreja. Pioneira nos terços da comunidade, é catequista e ministra da palavra. Convido para fazer a entrega da homenagem o vereador André Jukoski.
Senhor Agenor José Bernardino da Silva, conhecido como Salame, casado com Matilde Benedete da Silva, pai de 4 filhas e avô de 4 netos. Pai e marido exemplar. Em seus 80 anos, dedica-se à igreja em muitas funções e também em outros projetos da comunidade. Convido para entregar a homenagem à sua filha, a vereadora Edna Benedete da Silva. Neste ato representado pela sua outra filha. Comunidade Nossa Senhora das Graças, Jussara. Convidamos o coordenador de CPC, senhor Valdenir Inácio. E para entregar a homenagem, convido a vereadora Silvia Mendes. Senhora Bernadette Souza Coelho Cardoso. Tem 62 anos, casada com o senhor Olívio Nelson Cardoso, mãe de 2 filhos e 4 netos. É coordenadora do dízimo e é engajada em outros serviços da comunidade. Foi merendeira do CI Criança Feliz por 25 anos. Para fazer a entrega, convido o vereador Itamar da Silva. Senhora Benta Gomes Justo Ponciano. Tem 53 anos, casada com o senhor Antônio Ponciano, mãe de 2 filhos e avó de 2 netos. Reside na comunidade há 24 anos. Há 23 anos se dedica às pastorais da comunidade e às atividades da Associação de Moradores. Esteve na coordenação do CPC no período da construção da igreja. Hoje coordena com muito amor e carinho a pastoral litúrgica e a ministra da palavra. Para entregar a homenagem, convido o vereador Eduardo Michel Zata. Comunidade São Judas Tadeu, Poço 8. Convidamos o coordenador de CPC, senhor Osnei Dalmolin, ou um representante da comunidade. Para entregar a homenagem, convido o vereador Rodrigues Mendes. Convido um representante da comunidade para receber a homenagem em nome do senhor Abrelino Dalmolin. E convidamos para entregar o vereador Pedro Mazzucchetti.
Senhora Graziela Roque Borges Braz. Tem 34 anos, casada com o senhor Antoniel Prudêncio Braz, mãe de 2 filhas, natural da comunidade. Há 13 anos se dedica à comunidade, é ministra extraordinária da Sagrada Comunhão e é engajada em outros serviços da pastoral. Para fazer a entrega, convido o vereador Antônio de Melo. Senhora Viviane D'Agostin Manarim Laurindo. Podemos, um representante pode receber? É casada com o senhor José Carlos Laurindo, mãe de um filho, e há muito tempo se dedica aos serviços da comunidade. Para fazer a entrega, convido o vereador André Jukoski. Comunidade Nossa Senhora de Fátima, Boa Vista. Convido o coordenador, senhor Francisco Rodrigues. E para fazer a entrega, convido o vereador Márcio Toretti. Senhor Vivaldo Martinho Garcia. Tem 62 anos, casado com a senhora Neuza Vieira Garcia, pai de 3 filhos e avô de 2 netos. Reside na comunidade há 40 anos, é ministro para oficiar Ezequias, ministro da palavra e responsável pelos cantos. Serve a comunidade com muito amor e carinho. Para fazer a entrega, convido o vereador Geraldo Baldissera. Senhor Agílio Angelino Manuel. Tem 69 anos, natural da comunidade, casado com a senhora Maria Borges Manuel, pai de 3 filhos e avô de 5 netos. Quando foi formado o CPC, foi o primeiro coordenador. Ficou à frente da construção do novo salão e é engajado em outros serviços da comunidade. Para entregar a homenagem, convido o vereador Israel Rabelo. Senhora Zulemar Rodrigues Gabriel. Tem 58 anos, casada com o senhor Natalino Álvaro Gabriel, mãe de 3 filhos e avó de 3 netos. Há 30 anos se dedica à igreja e à comunidade. Para fazer a entrega da homenagem, convido a vereadora Edna Benedetti.
Comunidade Santa Catarina de Sena, Coqueiros. Convido para a homenagem coordenador do CPC, senhor Jurandir de Souza Viana. E para a entrega, o vereador Lauro Nogueira. Senhor Ayrton Lucas Ferreira. Tem 53 anos, casado com a senhora Tânia Antônio Viana, pai de 3 filhos, natural da comunidade. Desde jovem se dedica aos serviços de pastoral e faz parte da Associação de Moradores. Para fazer a entrega, convido o vereador Laudo Calegari. Senhor José Nestor Viana. Tem 49 anos, natural de Içara e morador da comunidade. Desde muito cedo já participava da igreja como músico nos grupos de jovens. Faz parte da coordenação do CPC e hoje é ministro da palavra e engajado em outras pastorais. Para fazer a entrega, convido a vereadora Silvia Mendes. Comunidade Santa Rosa de Lima, Sangafunda. Convido a coordenadora de CPC, senhora Marielza Silveira Felizardo. Para fazer a entrega da homenagem, convido o vereador Itamar da Silva. Senhor João Fernandes Silveira, em memória, neste ato representado por Pedro Fernandes Silveira Neto. Nascido em setembro de 1938, foi casado com a senhora Delícia Domingos Pereira, sendo pai de 7 filhos. Por toda a sua vida, João foi presença na comunidade. Para fazer a entrega da homenagem, convido o vereador Eduardo Zata. Senhor Pedro Ramiro Ferreira. Tem 78 anos, morador do bairro há 50 anos. É casado com a senhora Iracema Sartor Ferreira, pai de 5 filhos, avô de 9 netos e 5 bisnetos. Foi um dos primeiros moradores do bairro. Foi tesoureiro e, como morador, está sempre ajudando a comunidade. Convido o vereador Rodrigues Mendes para fazer a entrega da homenagem. Comunidade Santa Edviges, Lombas. Coordenador do CPC, Sérgio Amâncio. Convido para fazer a entrega da homenagem o vereador Pedro Mazzuchetti.
Senhor Santilino Amâncio. Tem 73 anos, mora na comunidade há 40 anos. Casado com a senhora Zélia Sartor Amâncio e tem 4 filhos. Trabalhador rural, homem religioso e participativo. Faz parte da comissão do CPC da comunidade. Para fazer a entrega, convido o vereador Antônio de Melo. Senhor Jair Enerci Marcelino. Tem 46 anos, casado com a senhora Rejane Borges Fernandes Marcelino, tem 2 filhos, morador da comunidade há 40 anos, faz parte do CPC da comunidade há 6 anos, acolhe na garagem de sua casa os fiéis para celebrações litúrgicas. Cirúrgica não. Para fazer a entrega, convido o presidente do Legislativo, senhor Alex Ferreira Michels. Senhor Pedro Ataíde Munareto. Morador do Espigão, é um homem que abre sua casa para novenas em preparação das festas. Convido o vereador Pedro Mazzuchetti para que faça a entrega da homenagem. Convido o vereador Pedro Mazzuchetti para que entregue as flores aos coordenadores do CPC da paróquia Fábio Belupo, Loíse Calegari Belupo. Neste momento, passamos ao uso da palavra. Convido o vereador, autor da proposição, o vereador Pedro Mazzuchetti. Boa noite a todos. Boa noite, senhor prefeito Murialdo, padre Maxwell, padre Galato, o padre Zezinho, presidente Alex, Toninho de Melo. Agradecer a todos os vereadores que participaram, que estão aqui. Agradecer todo mundo, né, que saíram das suas casas e estão aí. A nossa paróquia São Miguel Arcanjo tem 11 comunidades, a maioria comunidades agrícolas, né? Então, por isso que toda a vida dá as festas bonitas na nossa comunidade, por causa disso, né? Queria também dizer que nós não podemos esquecer do padre Silvestre, né, que não esteve hoje aqui, não está hoje, por causa da que está adoentado, né?
Mas nós temos muito a agradecer à nossa comunidade, a esse padre, né, o Padre Maxwell, pelo que fez pela nossa comunidade. Queria também dizer que a nossa igreja, a antiga, quando foi obrigada a derrubá-la, todo mundo dizia que ia 20 anos para nós ter outra igreja, né? E em 6 anos, com a CAEP, tem que parabenizar a nossa CAEP, pessoas corajosas que levantaram em 6 anos. Está aí uma da igreja mais bonita que tem no nosso município. Queria também agradecer, senhor prefeito, por nos dar aquela praça muito bonita na nossa comunidade, né? Que é a mais bonita, eu acho. Talvez não, por nada não seja a mais bonita, mas com certeza é a mais vista do município todo e da região, pela localização dela, né? Então, queria agradecer também o senhor prefeito, queria agradecer todos que saíram das suas casas, como eu falei. Então, dizer assim, um abraço a todos e muito obrigado. Passo a palavra ao excelentíssimo senhor Murial do Canto Gastardon, prefeito de Sara. Boa noite a todos, boa noite a todas as pessoas aqui presentes. O vereador Michels, presidente da casa, padre Maxwell, padre Galato e padre Zezinho. O vereador Pedro Mazzuchetti, que foi o proponente da sessão de hoje, parabéns, Pedro, pela iniciativa, os secretários municipais, a presidente da FAI, Seneli, a vice-primeira-dama, Georgia, que representa o Sandro, porque na condição de candidato a suplente de senador, a lei impede que esteja presente em atos públicos. Pedro estava falando que disseram 20 anos para fazer a igreja. Eu lembro que quando desmancharam o salão da Boa Vista, procuraram, deu uma confusão lá, procuraram o padre Galato, lembra, padre? O padre vai levar 20 anos para fazer o salão da Boa Vista. Aí o padre disse, o Vaticano levou 300, tá bom, toca. Faz. Fiquei meio preocupado quando cheguei, vi a Ladir de um lado, a Wanda do outro, depois que vi que a Wanda foi homenageada ali. Cumprimentar os ex-vereadores João Batista Rodrigues, o vereador Agenor Castanha, que foi colega meu, padre Maxwell, aqui nessa casa, o vereador Castanha, que agora está lá, saiu da paróquia São Donato para a paróquia São Miguel. A paróquia São Miguel contempla 13 comunidades, Pedrinho. Não 11, 11 tem igreja, mas são 13 comunidades, paróquia São Miguel. Desde Coqueiros, Boa Vista, Sangafunda, Lombas, a Vila Alvorada, o Espigão, o Rio Acima, vem voltando pela Vila Nova, o Jussara, o Poço 8, o Rio dos Anjos, Barracão, a linha Candioto, um pedacinho da linha Zile, vi um pouco do pessoal da comunidade linha Zile aqui presente também. Eu acredito que a homenagem de hoje não poderia ter vindo em melhor momento, nos 45 anos daquela comunidade que se constituiu na condição de paróquia em 1973 pelo padre Bernardo. E o padre Silvestre, como fez referência o vereador Pedro Mazzuchetti, que está presente e que é uma presença que às vezes fisicamente não se faz, mas é uma presença que permanece inspirando sempre a todos que participam, que estão envolvidos nos trabalhos daquela comunidade. Os 30 anos, são 45 de paróquia, mas os 30 anos, a dona Nair Calegari, da Pastoral da Criança, que simboliza aquela paróquia e toda a região, aliás, em toda a região, pelo trabalho que desenvolve, na defesa da criança, na defesa do mais fraco, na defesa daquele que mais precisa de apoio, que são as crianças, na sua formação. Na defesa que a igreja faz das crianças desde a sua concepção. Nós também somos contra o aborto, padres Maxwell, padre Galato, padre Zezinho. Desde o momento da concepção, a defesa da vida. E a igreja faz isso muito bem. A igreja católica, a igreja evangélica, ambas fazem muito bem.
A paróquia São Miguel tem uma presença extraordinária na nossa cidade. Eu já fiz referência a isso no momento da inauguração da praça, já fiz referência a isso no momento em que o Dom Jacinto esteve presente, fazendo aquela peregrinação, que nós pudemos acompanhar em algumas comunidades, porque a comunidade de Vila Nova, ela acaba congregando, e eu sempre destaco isso, o Fernando é testemunha disso, Fernando Mazzuchetti, ela conseguiu congregar da melhor maneira as relações que se estabelecem entre o campo e a cidade. Porque todos nós, ou somos agricultores, ou filhos de agricultores, ou netos de agricultores, sem exceção. E na comunidade de Vila Nova, as comunidades rurais e as comunidades já urbanizadas, os bairros, conseguem trabalhar em perfeita harmonia. Uma das poucas aqui de Sara que consegue fazer essa combinação, trazendo resultados fantásticos. Pela presença de vocês, casa cheia, já se percebe o vigor que tem a paróquia São Miguel na vida aqui de Sara. O padre Maxwell, ele já estava, de certa maneira, presente, porque atuava na comunidade antes de estar na condição de padre. E como é que não vai dar certo uma paróquia que a secretária é benta? Outro dia eu estava conversando, eu sei bem com quem que eu estava conversando, mas não vou dizer. Eu disse assim, mas como é que está o padre Maxwell quando assumiu como padre? Muriel, dá uma dificuldade para tirar alguma coisa dele. Ele embarca no carro na Vila Nova e vai até Coqueiros, só reza o terço. Não abre a boca para falar, a gente não sabe. Estava vendo a apresentação que a Lise fez, né, que o padre gosta de ouvir, gosta de se comunicar. E, padre, assim, digo isso de coração. Nas conversas que eu faço com todos, e eu visito bastante as nossas comunidades, as pessoas têm um carinho extraordinário pelo senhor. Eles dizem assim, Murialdo, esse é um padre com P maiúsculo, é padre mesmo, na sua totalidade, na sua plenitude. Em todas as celebrações que o senhor faz, seja na missa, seja num sepultamento, seja numa consagração, seja num batizado. Eu sou o padre Zezinho, padre Galato, da época do Dom Anselmo Pietrula ainda. A primeira comunhão foi com ele, a minha. Imagina o tempo. E essa referência e esse carinho que as pessoas têm pelo senhor, dá para perceber pela presença de todos aqui, padre Maxwell. Que o senhor continue nessa linha, continue nessa direção, inspirando e orientando sempre os paroquianos da nossa igreja aqui, da São Miguel, que por um tempo foi meio que São Gabriel, mas que nós sabemos muito bem. Tem festa daqui a pouco, pode contar conosco. A praça que o Pedro fez referência, que ficou bonita, eu espero que tão logo chegue o projeto de lei a essa casa, transferindo a propriedade da praça para a igreja, receba aprovação por unanimidade. Espero que o Ministério Público não incomode, dizendo que não pode. Nós vamos fazer a lei, nós vamos transferir, nós vamos escriturar. Eu espero que ninguém interfira dizendo, não pode. Pode sim, a paróquia São Miguel vai assumir a praça, vai fazer a gestão da praça, e tenho certeza, Pedro, bonita que ela é, ficará mais ainda. Vista como ela é, ficará mais vista ainda. Sucesso a todos, muito obrigado pela presença, e que continue nessa linha e nessa trajetória, padre Maxwell. Muito obrigado. Neste momento, passo a palavra ao reverendo padre Maxwell da Rosa Mendonça. Boa noite a todos. Eu quero cumprimentar, com muito respeito, o senhor presidente do Poder Legislativo aqui desse município, o vereador Alex Michels. Quero cumprimentar o senhor prefeito municipal, o senhor Murialdo Gastaldon, a sua esposa Seneli, a Georgia, que está aqui representando o Sandro, sempre tão presentes na vida da nossa paróquia. Quero cumprimentar com gratidão e afeto o senhor Pedro Mazzuchetti, que é vereador e postulador desse protocolo de homenagens. Muito obrigado. Saúdo aos demais vereadores pela colegialidade, seus secretários, auxiliares
e demais pessoas que estão a trabalho aqui nesta casa. Como presbítero da Igreja de Cristo, que subsiste na Igreja Católica, incardinado na Diocese de Criciúma e na função atual de pároco da Paróquia São Miguel Arcanjo, eu quero também acolher e saudar os meus irmãos padres aqui presentes, que vieram, estamos chegando de um retiro, de uma semanada de retiro, Padre Ângelo, tão querido, e o Padre Zezinho, tão querido, tão especiais. Nesses dois irmãos, eu trago presente as congratulações dos demais padres que exerceram o ministério pastoral em Vila Nova e que, nesta ocasião, não podem estar aqui conosco. Quero cumprimentar com distinto afeto os paroquianos que aqui estão, nossos agentes de pastoral, coordenadores dos conselhos de pastoral de cada comunidade, coordenadores dos serviços e setores de pastoral presentes na nossa paróquia, também nosso seminarista estagiário, o Davi Coelho. Saúdo também a cada um daqueles que foram homenageados, seus familiares, parentes e amigos que vieram prestigiar este momento ímpar na história da nossa paróquia. Também um distinto carinho humano e eterno pelos meus pais que vieram lá de Lauro Miller, estão aqui, o Hélio e a Verônica, que é a minha inspiração de conduta e simplicidade também no meu ministério, na dimensão humana da minha vida. Aos amigos e a todos que, indiferentes das suas crenças pessoais, são pessoas de boa vontade, que trabalham honestamente pela dignidade de todo ser humano, sobretudo os cidadãos aqui do nosso município. Esta é a primeira vez que venho aqui neste lugar. Eu conheço muitos de vocês pela experiência civil e religiosa, mas quero falar-lhes não apenas como alguém que ama este município, embora não seja daqui, quero continuar falando-lhes como sacerdote, uma vez que não existe separação entre aquilo que nós somos, independente do lugar que nós estamos ou ocupamos. Rapidamente, eu quero iniciar o meu discurso utilizando-me de um pensamento de um dos maiores filósofos e teólogos da patrística, Agostinho de Hipona, Santo Agostinho para nós, o qual, pela liturgia sagrada da Igreja, celebramos a sua memória na última terça-feira. Assim dizia Agostinho de Hipona: tenho medo de Deus passar e eu não o reconhecer. Nós estamos celebrando uma festa muito especial. 45 anos de criação da Paróquia São Miguel Arcanjo. 45 anos semeando um outro mundo possível. 45 anos plantando sementes da verdade. 45 anos de evangelização, visando o bem das famílias, dos agricultores, dos funcionários, empreendedores, empregados, daqueles que caíram, que foram lesados, que lá chegaram para recomeçar suas vidas, ou daqueles que lá cresceram para continuar os trabalhos de tantos pais e mães que lá viveram e vivem. Estamos celebrando os primeiros 45 anos de um patrimônio religioso, espiritual, cultural, construído pelo suor servil e pela dedicação de tantas famílias cristãs, católicas, que já são reconhecidas eclesialmente, mas hoje aqui nós quisemos, junto ao Poder Legislativo, prestar-lhes uma homenagem civil. A Paróquia São Miguel Arcanjo, criada em 1º de janeiro de 73, como todas as comunidades, são constituídas paróquias, nasceu para que os padres pudessem atender melhor o povo de Deus. Nasceu para dar uma assistência, um acompanhamento espiritual e pastoral a todas as pessoas que buscassem ajuda. E por lá passaram mais de 15 padres, entre párocos e auxiliares, cada um com seus dons, sua dinamicidade, sua humanidade. Obviamente, cada um esteve à frente dos trabalhos, cada um daqueles que esteve à frente dos trabalhos teve a sua metodologia, uns mais conservadores, outros mais progressistas. Enfim, cada um no tempo certo para suprir as necessidades relativas aos momentos peculiares da história do nosso povo de Vila Nova. É certo que todos eles procuraram reconhecer o rosto de Deus e fizeram o seu melhor para torná-lo conhecido de acordo com os sinais dos tempos e com os desafios que lá viveram. Todavia, na Igreja,
nunca se trabalha sozinho. Todos os batizados são servidores do reino e encontram o sentido de sua fé não apenas nas necessidades humanas e pessoais, mas no testemunho, no serviço, no amor a Deus, aos irmãos, no amor às coisas de Deus. Assim foram construídas as igrejas da nossa paróquia, templos e locais de culto. Assim muitos foram batizados, crismados, assistidos em seus casamentos, acolhidos nos momentos de dor, acompanhados no final de suas vidas. Assim o Evangelho foi sendo vivido nestes 45 anos, porque esta é a grande missão da Igreja no mundo, evangelizar. Como falar em Igreja Católica, em religião, em fé, num ambiente laico? Que significado tem a Igreja Católica no município de Sara, no mundo onde as instituições estão em baixa e cada vez mais a anomia em alta? No mundo onde os paradigmas que para nós são verdades reveladas sobre a família, sobre o homem, a mulher, a educação dos filhos, o casamento entre um homem e uma mulher, o amor, a morte natural, são em muitos lugares, estão sendo banalizados e nem sempre defendidos nem sequer por aqueles que representam o povo. Pois bem, senhoras e senhores, todos estes que aqui vieram estão aqui porque formam e amam muito a paróquia São Miguel Arcanjo. Amam os preceitos de Deus para a família e para a vida no mundo. Preceitos estes assumidos através da revelação judaico-cristã, que, por sinal, serve de pedagogia, porque a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina a olhar não apenas para o centro, mas para as margens, para as periferias, para os lugares mais distantes. Permitam-me recordar um pensamento do cardeal Ratzinger em 1990. Assim dizia ele: a Igreja precisa aproveitar todos os espaços. E é por isso que estamos aqui. A Igreja não é um pequeno grupo de ativistas que se reúnem num certo lugar para viver em comunidade. A Igreja também não é simplesmente um grande grupo que se reúne aos domingos para celebrar a Eucaristia. A Igreja é muito mais do que o Papa, do que os bispos, os sacerdotes, do que aqueles que estão revestidos no ministério sacramental. Todos os que citamos fazem parte da Igreja, mas a companhia na qual entramos através da fé vai muito além disto, vai além da morte. Da Igreja fazem parte todos os santos a partir de Abel e Abraão, e todas as testemunhas de esperança que fala o Antigo Testamento, passando através de Maria, mãe do Senhor, dos seus apóstolos e de todos os santos nestes mais de 2000 anos de história. Da Igreja fazem parte os desconhecidos e os não citados, cuja fé ninguém conhece a não ser Deus. Da Igreja fazem parte os homens de todos os lugares e tempos, cujo coração ama e espera em Cristo, o autor e aperfeiçoador da fé, como lhe chama a carta aos Hebreus. Não são as maiorias ocasionais que formam a Igreja. Nós nem nos preocupamos com as massas. Não são eles que decidem o seu e o nosso caminho. São os santos. São eles, os santos, são a verdadeira maioria determinante segundo a qual nós nos orientamos, porque eles também já viveram muito daquilo que nós estamos passando. Eles traduzem e traduziram o divino no humano, o eterno no tempo. Eles são os nossos mestres na humanidade, que não nos abandonam nem na dor, nem na solidão. E na hora da morte, eles caminham conosco até o coração da Santíssima Trindade. Por isso que a Igreja de Vila Nova teve tantos padres, tantas pessoas por lá passaram, famílias especiais, que ajudaram em todas as reformas pastorais, estruturais e também espirituais. E é assim que nós queremos trilhar os muitos outros anos que vamos viver pela frente, que Deus nos permitirá viver e estar à frente ou colaborando na paróquia São Miguel Arcanjo. Com as palavras do nosso querido Papa Francisco, eu trago aqui. Assim ensina o Santo Padre. Prefiro uma igreja acidentada, ferida e enlameada por ter saído pelas estradas, a uma igreja doente que só fica na sacristia, na comodidade de se agarrar às próprias seguranças. Pois bem,
A paróquia São Miguel Arcanjo está trilhando muitos caminhos. Nestes 45 anos, temos procurado fazer isso. Sair, recomeçar, ir ao encontro, organizar, corrigir, santificar, separar, endireitar os caminhos como fez João Batista. Nós somos hoje colaboradores da ação salvífica de Cristo e, por força do Espírito Santo, todos nós somos protagonistas de uma nova história, onde tudo o que fazemos como ação evangelizadora tem como fim a glória de Deus e a nossa conversão. Nós todos sabemos que onde está o Espírito de Deus, está a vida, está a ação, está o movimento, a verdade, o perdão e a paz. O Espírito nos leva onde nós podemos florescer, só nos coloca onde nós podemos semear e só nos envia onde podemos santificar. Por isso, senhoras e senhores, florescer, plantar, santificar, estes são os 3 verbos que mostram a força de Deus na paróquia São Miguel Arcanjo. Esses três verbos iluminam as nossas coordenações e as nossas ações, enquanto setores de pastoral, ministérios, serviços e movimentos. Esses 3 verbos sintetizam a vida daqueles que acreditam em Jesus Cristo e a nossa vivência cristã. Onde Deus quer nos colocar, ou onde quer que Ele nos coloque, nós sempre precisamos florescer, plantar e santificar. Por fim, sei que o discurso ficou um pouco extenso, mas quero terminá-lo ao menos com 3 sentimentos. Confiança na providência divina que nos leva à ação. Gratidão que se transforma em alegria. E coragem que se transforma em penitência e ousadia para continuarmos a nossa missão. Ao estarmos aqui nesta Câmara de Vereadores, nós renovamos a nossa confiança na Santíssima Trindade e também em tantos homens e mulheres que ajudam na Igreja. Nós bem sabemos que a Igreja é o novo povo de Deus, formado no batismo. Chegou a este município por obra do Espírito de Deus que a forma e a conduz para ensinar, santificar e reger. É o Espírito do Senhor que torna a Igreja una, santa, apostólica, católica. Ele chama, reúne e envia. Assim, este tempo favorável é um tempo favorável de renovarmos a nossa fé em Deus. Também somos agradecidos. Agradecemos por tudo que foi vivido e construído nestes 45 anos. Obrigado aos padres que por lá passaram, a todos que coordenam os trabalhos. Agradecer as providências de Deus na história das famílias que lá viveram e vivem. A paróquia é uma rede de comunidades e nesses 45 anos foram muitas as pessoas que se ofertaram para construir o que temos hoje, em todas as dimensões. Enfim, nós estamos fazendo deste aniversário e também da oportunidade de estarmos aqui nesta casa, uma oportunidade para um exame de consciência e pedirmos com humildade e arrependimento sincero perdão pelas fraquezas cometidas nesses 45 anos, como padres, como lideranças, como igreja. Uma vez mais, muito obrigado por esta oportunidade, este reconhecimento à paróquia São Miguel Arcanjo. Tenho uma admiração por cada um de vocês. Sei das suas crenças e sei das retas intenções que todos vocês têm. Que juntos possamos trabalhar nas diversas instâncias que nós estamos, pelo bem comum, pelo desenvolvimento integral do ser humano e principalmente por uma Içara, onde o rosto de Deus seja reconhecido e defendido, por uma Içara onde as famílias se orgulhem de viver aqui, como eu também tenho me orgulhado. Muito obrigado. Neste momento, passo a palavra ao presidente do Legislativo, excelentíssimo senhor Alex Ferreira Michels. Boa noite a todas as pessoas que se encontram aqui hoje, ao Padre Maxwell, Padre Galato, Padre Zezinho, ao Prefeito Murial do Canto Gastaldon, a todos os vereadores em nome
do Pedro Mazzuchetti, que propôs uma noite tão especial quanto essa que estamos vivendo aqui hoje. Essa possibilidade de estarmos todos aqui presentes, de prestar uma homenagem para muitos em vida, realmente é algo que dignifica também essa casa. Com certeza é algo que faz com que mais pessoas entendam e conheçam a Câmara Municipal, a casa que são das pessoas da cidade de Içara. Vocês são sempre bem-vindos a essa casa. Uma homenagem, como a homenagem de hoje, 45 anos de uma paróquia, algo tão intenso que reflete valores que a sociedade deve exaltar sempre, valores que por muitas vezes nós perdemos ao longo do dia a dia, ao longo das mudanças, das transformações que o mundo vive, mas que momentos como hoje nos fazem trazer novamente essa reflexão de que precisamos ser humanos, precisamos crer em Deus, precisamos ter a nossa fé de que algo muito maior nos espera e é isso que nos move. O Pedro Mazzuchetti, ele pediu a possibilidade de a gente levar essa sessão à Vila Nova, porque ele queria que tivesse muita gente. Imagine se essa sessão fosse na Vila Nova. O salão da igreja ia ficar pequeno, porque a fé demonstrada por vocês aqui hoje, essa quantidade de pessoas que a Câmara Municipal tem hoje a possibilidade de receber, realmente é algo impressionante. Parabéns para vocês que se deslocaram de suas casas para dignificar e para homenagear a paróquia que temos na Vila Nova, a paróquia que compõe, então, como disse o prefeito, 13 comunidades. Parabéns para vocês. Tendo cumprido a finalidade, encerro a presente sessão especial, agradecendo novamente a presença de todos. Boa noite e muito obrigado. Convidamos os homenageados para uma foto oficial com os vereadores e, após, os coordenadores com os banners. Convidamos também a todos para se deliciar com coquetel e um bom retorno a todos. Lembrando que esse coquetel ele é feito pela COPAF, pela Cooperativa dos Agricultores Rurais aqui da nossa cidade. Este é o ano da graça, a vida brotou e cresceu. Por favor, os homenageados se dirijam aqui à mesa para a foto oficial e depois da foto com os homenageados, os coordenadores com os banners. Primeiro, os homenageados. Obrigada. Só coração, rende graças, louva, agradece ao Senhor por tão grande pendão. Ó arcanjo São Miguel, padroeiro intercessor, protege o povo fiel, que canta e louva o Senhor, que canta e louva o Senhor. São 45 anos de evangelização. Ó arcanjo São Miguel, és o nosso guardião. Os frutos da fé neste chão, os dons da partilha em comum, a luz do Espírito Santo inspira o povo a ser um. Da terra nasceu a semente,
que fez o Evangelho crescer. Do povo do meio da gente, que espera um novo florescer. Ó arcanjo São Miguel, padroeiro intercessor, protege o povo fiel, que canta e louva o Senhor, que canta e louva o Senhor. São 45 anos de evangelização. Ó arcanjo São Miguel, és o nosso guardião. Em nossas comunidades continua o chamado à missão, nos campos e na cidade a abundância de dons. As bênçãos são derramadas, as graças ao partir do pão. Caridade, paz e fé com certeza se multiplicarão. Ó arcanjo São Miguel, padroeiro intercessor, protege o povo fiel, que canta e louva o Senhor, que canta e louva o Senhor. São 45 anos de evangelização. Ó arcanjo São Miguel, és o nosso guardião. Nos anos de caminhada, em meio à vida e histórias, os passos de nossa jornada que ficarão na memória. Padres, leigos, catequistas, fermento da fé, sal e luz, o pão e o vinho na mesa, oferta do amor a Jesus. Ó arcanjo São Miguel, padroeiro intercessor, protege o povo fiel, que canta e louva o Senhor, que canta e louva o Senhor. São 45 anos de evangelização. Ó arcanjo São Miguel, és o nosso guardião. Este é o ano da graça, a vida brotou e cresceu.